É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Gazeta do Povo, trazendo aqui as últimas informações diretamente de Brasília. Já peço a vocês, pessoal, que se inscrevam no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. E já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Pessoal, peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando também, pessoal, que quando forem se inscrever no canal, ativarem as notificações, que é para quando postarmos conteúdo chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E falou bastante, nós temos áudios que pegamos da revista Veja, então creditando a revista Veja os áudios aqui. Eu queria, antes de chamar os nossos comentaristas, se a Maria der o ok aqui, a gente colocar o primeiro dos áudios aí, tá bom? Pode ser, Maria? Fechou, vamos lá. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que... É isso aí, esse foi o primeiro áudio que eu vou chamar aqui Deltan Dallagnol para falar conosco. Deltan, seja muito bem-vindo. Tema quente aí, a audiência estava esperando e eu acho que no dia certo, né, que você está aqui para falar e ter um embasamento todo da sua história em investigação e tudo mais, promotor. O que você tem a dizer, Deltan? Um abraço. Grande Guilherme, Serrão, equipe técnica, Cris. Pessoal, esse assunto é acho que é o tema mais quente que eu já vi ao longo dos últimos 6 meses. A gente está falando de acusações de abusos gravíssimos, de crimes praticados no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal dentro dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Existem acusações gravíssimas de crimes de falsidade ideológica, abuso de autoridade, de crime de prevaricação, de crime de constrangimento ilegal que teriam sido praticados nessas investigações sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal. Então, a gente vai estar conversando hoje aqui sobre algo que pode ser o estopim de uma investigação, inclusive, eu tenho uma informação exclusiva aqui para dar para vocês, uma investigação do Senado Federal. A oposição do Senado Federal está se articulando para iniciar uma CPI de abuso de autoridade, uma CPI para investigar essas acusações feitas diante da gravidade. E porque se alguém aponta para crimes praticados no âmbito do Supremo, no âmbito da polícia, não pode ser, evidentemente, o Supremo que vai investigar isso. Tem que ser um órgão imparcial. Não pode ser o Supremo, e quem é o órgão que tem a própria a afinidade institucional ou ainda a formatação constitucional para investigar abuso do Supremo? É o Senado Federal. Eu vou pedir para vocês passarem de novo, Guilherme, o áudio, porque passou tão rápido que eu não consegui escutar esse áudio específico. Vou pedir para vocês passarem de novo. Mas, pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês também. Se esse assunto incomoda vocês, os abusos do Supremo, curte esse vídeo, curte, vamos bater o recorde hoje de curtida aqui de vídeos, para que esse vídeo possa chegar a mais gente e mais pessoas possam entender a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Mais ainda, dá um copiar aí no link, manda no grupo da família, fala, pessoal, olha, eles vão explicar os absurdos que estão acontecendo. E eu vou falar a partir da minha ótica de quem estudou acordos de delação premiada a fundo. Eu fui professor de juízes, de procuradores, das pessoas especialistas nesse assunto de colaboração premiada. Eu escrevi sobre esse tema. Eu sou uma das pessoas que mais fez acordos de delação premiada, que conduziu acordos de delação premiada na história do Brasil. Participei de mais de 180 acordos de delação premiada só na Lava Jato, mais uma quantidade significativa no caso Banestado e em outras operações. Então a gente vai falar a partir da perspectiva aqui de quem conheceu muito o assunto, conhece de trás para frente. A gente vai falar sobre quais as consequências desses atos. Isso aí, Alexandre de Moraes já tem a sentença pronta, Deltan, tá contigo. É isso aí. O que o Mauro Cid começou dizendo, ele começou dizendo, olha, tem uma narrativa pronta e eles não queriam a verdade. Isso é extremamente grave. Mais ainda, ele disse, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Esse é um outro trecho do que ele falou, extremamente grave. Gente, se a Polícia Federal está colocando na boca do Mauro Cid o que ele deve falar,
se estão forçando ele a dizer coisa que ele não sabe, coisa que não aconteceu, você tem uma série de crimes aí. Você tem um crime de constrangimento ilegal, você tem um crime de falsidade ideológica, tá indo para um depoimento, coisa que não devia estar lá. Tem um crime de prevaricação, porque eles estão, com base em sentimentos pessoais, fazendo coisas ilegais, dando um tratamento ilegal, praticando atos que eles não deveriam praticar, e ainda tem uma série aí de crimes de abuso de autoridade sobre os quais a gente pode conversar também, que estão previstos na lei de abuso de autoridade. Então, o relato do Mauro Cid, ele traz indícios de uma série de crimes. Vejo ainda que Mauro Cid fala que existiu uma pressão sobre ele e uma ameaça de se romper a colaboração se ele não dançasse mais ou menos ali conforme a música. Algo muito preocupante ainda que ele narra é que existiria, em português claro, o que ele quis dizer que existiu, é uma perseguição política contra Bolsonaro. Veja que ele fala que o Alexandre de Moraes já tem a sentença pronta. Aqui já entra um pouco, não tanto em relato de fatos que ele fez, mas sim na opinião dele. Claro que o Alexandre de Moraes ele não está dizendo que mostrou a sentença pronta, mas ele está dizendo que já existe um roteiro, já existe um script, já existe uma conta de chegada, e essa conta de chegada aponta para a condenação e prisão de Jair Messias Bolsonaro. E ele diz ainda, não importa a lei já era. O Alexandre de Moraes é a lei, ele prende e solta quando quiser. Essa é a percepção de alguém que está ali vivendo o contato com a investigação, com os investigadores. Tudo isso é muito, muito, muito grave. Nós precisamos entender ainda que o Supremo Tribunal Federal acusava a Lava Jato de coagir testemunhas, coagir os investigados, forçar colaborações premiadas, mas nunca aconteceu nada parecido na Lava Jato. Aqui do Sem Rodeios, afinal, áudios incríveis que Mauro Cid tentou aí destacar toda a atuação da Polícia Federal, que já foi de Flávio Dino, é de Lula agora, tentando coagir, torturar psicologicamente o Mauro Cid. Inclusive, Cristina Grêmio, numa das partes aqui, ele disse que deveria falar informações específicas sob pena de perder os benefícios do acordo. Cris, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Guilherme, Serrão, Deltan, boa tarde para a nossa audiência. A gente vê nas breves declarações do Mauro Cid o que a gente sabe que está acontecendo em todas as perseguições do Brasil, e são milhares. Só do 8 e 9 de janeiro ali são mais de 2.000 pessoas presas ilegalmente, todas as prisões ilegais, todas, mesmo aqueles que foram presos dentro dos prédios públicos no dia 8, não tem um preso em flagrante quebrando. Tinha vídeos de pessoas que foram presas em flagrante, por exemplo, jogando aquele carro da polícia no espelho d'água e até quebrando vidro, essas pessoas foram soltas. E com elas, são as únicas pessoas que podiam ser acusadas de quadrilha armada, porque elas tinham pé de cabra e tal, estilingue, bolinha de gude. Essas pessoas sumiram do mapa, talvez estejam num programa de proteção à testemunha no exterior. Não sabemos, não foram investigadas, não apareceram nos inquéritos de fim do mundo. As que aparecem são as que foram presas sentadinhas lá no chão do Palácio do Planalto, depois de terem sido convidadas pelos policiais para entrarem nos prédios públicos que estavam de portas abertas, já depredados, mas para se protegerem das bombas e dos tiros de bala de borracha atirados do alto por uma polícia que estava lá tentando espantar pessoas que se manifestavam pacificamente. Então, eu, depois de ouvir dezenas de presos políticos, de advogados, eu não tenho mais dúvida nenhuma do que aconteceu no 8 de janeiro. A gente tem alguma dúvida do que aconteceu nas semanas anteriores, durante a carreta furacão, né? Quem que estava no comando ali do que poderia ser feito para desmobilizar aquelas multidões nas frentes dos quartéis, que a gente sabe que isso foi discutido no governo de transição pela equipe do Lula. Então, o que aconteceu ali para trás, a gente não sabe. A gente sabe que no 12 de dezembro, no dia da prisão do cacique, também teve um monte de arruaça, black blocs, característica de extremista de esquerda, que há anos fazem arruaça nas ruas, só que naquele dia fizeram algo extremamente absurdo de levar botijões de gás para o meio da rua e de explodirem carros de passeio e de tentarem atacar a sede da Polícia Federal para tentar incriminar pessoas de verde e amarelo, que estavam no meio, tinha gente no meio também, gritavam contra a Polícia Federal, queriam a soltura do cacique, que também foi uma prisão ilegal, mas não teve depredação provocada por bolsonaristas, ou por manifestantes verde e amarelo. Mas os black blocs a gente viu agindo. Cadê essas pessoas? Por que não são investigadas? Porque se não são detidas quando estão no aeroporto? Porque podem viajar sem estar com o passaporte retido? Por que não precisam se apresentar uma vez por semana para um juiz? Por que não estão de tornozeleira eletrônica? São muitos porquês. Voltando à questão do Mauro Cid.
Eu ainda estava na Jovem Pan, em um dos programas que eu fazia, não diariamente, mas com uma frequência razoável, era o Pingos nos Is, e eu lembro do então diretor do Pingos nos Is, passando um aviso para nós. Hoje nós vamos entrevistar o Tenente Coronel Mauro Cid, que eu nunca tinha ouvido falar, assistente de ordem, porque ele vai denunciar que ele está sofrendo uma pressão para entregar o próprio celular para a polícia sem ele responder a inquérito nenhum. Já estava rolando essa ação dentro do Palácio do Planalto em 2021. 2021, não foi nem no ano eleitoral. O que era isso? Era a semente do Fishing Expedition que a gente vê hoje na cara dura, o STF e a Polícia Federal praticando. Essa ala cooptada da Polícia Federal que atende a ordens ilegais sem nem se importar, que rasgou a Constituição junto com os ministros do STF. Então, e ali começou, e o celular dele foi apreendido. O que a Polícia Federal faz com o celular do principal auxiliar do presidente da República, que é perseguido dia sim e outro também pela imprensa militante lulista nos 4 anos de governo Bolsonaro? Começa a vasculhar e começa a perseguir todo mundo que está ali e a pressionar de todas as formas, até que vem joias, cartão de vacina, blá, 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 milhões de acusações, todas absurdas, já jogadas no lixo. Não conseguiram sustentar nada daquilo. A história das joias, porque quando a população começou a se rebelar e dizer, não, então investiga as joias que a Dilma levou, investiga as que o Lula levou. Como assim? Se lá tem uma decisão da Controladoria Geral da União ou do Tribunal de Contas da União, não lembro mais qual órgão, dizendo que joias, quando recebidas por um chefe de Estado em viagens oficiais, são consideradas artigos pessoais, pouco importa se é um colar de diamantes ou um relógio de camelô. Pouco importa. É uma decisão de um órgão público federal, uma análise. Agora, quando o Bolsonaro leva, é crime. Quando os outros não levam, quando os outros levam, é dele. Lula levou inúmeros artigos de dentro do Palácio do Planalto, estátua do Aleijadinho. Até hoje, esses imbecis lulistas, defensores de bandido, ficam aí dizendo que não tem problema nenhum. E ficam fazendo essa tempestade em copo d'água por causa de joia da Michelle e cartão de vacina. Para que o Bolsonaro ia querer falsificar o cartão de vacina se ele passou os anos todos de pandemia, inclusive levando pedrada da imprensa e dessa militância aí que sai repetindo narrativa, essa militância lulista, raivosa? Para que ele queria falsificar um cartão de vacina se ele dizia em todas as entrevistas, nas lives que fazia, não me vacinei, meu médico disse que eu não preciso me vacinar, estou imunizado, já tive Covid, tomo remédios preventivos, e era massacrado por causa disso. Massacrado. Porque ele queria viajar para o exterior. Se ele não pudesse entrar, ele não iria. Mandaria um representante, um chanceler, um ministro qualquer. Os ministros de governos estrangeiros que exigiam cartão de vacina liberaram Bolsonaro. Para que ele ia falsificar cartão de vacina? Talvez Mauro Cid tenha querido falsificar para bajular o chefe, para dizer, não precisa se preocupar, lá nos Estados Unidos o senhor entra com cartão e tem esse cartão aqui. Pode ser, mas olha o que o Mauro Cid está denunciando agora. E isso que ele está denunciando, que é gravíssimo, gravíssimo, e o Deltan faz muito bem de lembrar que a Lava Jato foi acusada de fazer isso com os investigados, né, do Petrolão, enfim, dos crimes cometidos pela quadrilha, né, que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? E sem provas. Nunca conseguiram provar que a Lava Jato, de fato, torturava os investigados, porque isso aqui com o Mauro Cid é tortura. Dizer para ele, todos os generais conseguiram 4 estrelas, Bolsonaro ganhou, isso está na matéria da Gazeta, tá, que está um pouco mais completa. Bolsonaro ganhou milhões da sua militância através de Pix, e você, Mauro Cid, vai apodrecer na cadeia, em outras palavras, tá? Mas foi esse o recadinho que eles deram lá, para pressionar ele a assinar uma delação que não é delação. Eu insisto aqui, e estou dando a minha opinião de leigo, mas eu não entendo como delação alguém que concorde em responder ao que lhe for perguntado. Alguém que simplesmente diz, não vou usar do meu direito de ficar calado, vou responder. Delatar é você denunciar pessoas, é o famoso X9. Vou denunciar pessoas que eu vi cometendo crimes. E ele não fez isso. Que delação é essa? Isso é narrativa do Lula, dessa militância raivosa, do Flávio Dino, da Polícia Federal. É narrativa, eles que dizem isso. Delação, delação, delação. Mas vamos lá, o questionário ao qual Mauro Cid respondeu, as perguntas foram respondidas depois dessa pressão toda.
Seus colegas generais, seus colegas tenentes-coronéis receberam promoção, estão com a carreira garantida, a vida garantida, salário, benefício. Você não. Você vai perder salário, você vai perder promoção. Nós vamos arruinar sua vida. 9, como é que ele fala? 9 negócios aí de vacina, 9 acusações de falsificação de vacina que nós vamos atribuir a você. Não foi isso que foi dito, tá? Sou eu que estou dizendo. Mas é mais ou menos o que quiseram dizer. Eu, se estivesse na pele do Mauro Cid, entenderia assim o recado. Então, olhe bem o que você vai falar. Olhe bem, pense bem se você não vai concordar com o que a gente está dizendo, que a gente construiu aqui um entendimento nosso dos fatos, né, que eu chamo de narrativa. É isso aí, pessoal. O Mauro Cid foi preso de novo, né? Foi preso por quê? Foi preso exatamente por quê? Por ter falado a verdade. Por ele ter falado a verdade ali por trás dos julgamentos ali, que eles querem a todo custo que acreditem nas narrativas deles. Eles querem a todo custo que o Mauro Cid confessasse algo que não existisse. Acho que é isso que ele quis dizer ali, né? Para meio entendedor, para um bom entendedor, meia palavra basta. Agora, o que vai acontecer? O porquê? Por que ele foi preso novamente? Sendo que ele só falou a verdade. Não dá para entender, pessoal. Por que ninguém dá atenção para isso? Por que ninguém dá atenção para isso? Ali ele estava, falando com quem eu não sei, se foi dito na reportagem eu não me lembro, mas se ele estava falando por trás das câmeras ali, não tinha nenhuma imprensa ali, não tinha nenhum jornalista ali ele não tinha do porquê mentir ali conversando com essa tal pessoa. Então, tinha que ser investigado, tinha que colocar ele, né? Mas assim, vai confiar em quem, né, pessoal? Vai confiar em quem? Na PF? Ministro? Infelizmente chegou no patamar de que não tem quem confiar. Né? Não tem quem confiar. O Exército também não dá para confiar. De fazer ali interrogar ali o Mauro Cid. Tem uma pessoa de confiança. Tinha que ser um deputado ou senador de direita. Tinha que ser alguém fora desse meio petista, desse meio esquerdista. Aí, para não achar que está sendo... que estão querendo armar alguma coisa, botava ali uma investigação ali, colocava filmagem para todo mundo ali da esquerda ver, os ministros ali, que ele ia falar a verdade. Agora, vai confiar em quem lá em Brasília? Em algum ministro do Lula, na PF, no Exército? Não tem quem confiar. Infelizmente, hoje se tornou uma sinuca de bico. O que ele falou ali do ministro ali, que prende quando quer, faz o que quer, a pura verdade, é o que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda ao YouTube a indicar mais ainda o conteúdo para mais pessoas, que o YouTube entende que somos relevantes e entrega notícia para pessoas aí que não acompanharam ainda. Se inscreva, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!